Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então aos nossos conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Municipal de Canoas. Nós vamos conversar agora, lembrando aqueles aspectos mais importantes do Estatuto da Igualdade Racial. Então, como eu disse para vocês, né, já no outro conteúdo aí da nossa reta final, né, nós vamos ver agora os tópicos, aqueles que têm uma chance assim maior de questionamento em termos de prova, certo? Então, nós vamos agora a nossa lei 12.288, né, de 2010, o nosso Estatuto da Igualdade Racial, ok? Então, pessoal, a primeira coisa importante, né, de lembrar para vocês são os objetivos. Tudo que é objetivo, diretriz, né, propósito, são os tópicos que têm uma chance grande de questionamento. Então, a pergunta é: quais são os objetivos do Estatuto da Igualdade Racial? O objetivo é garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e todas as demais formas de intolerância étnica, ok? Então, guardem isso aí, né? Temos um tópico aqui muito importante. Quais são os objetivos do Estatuto da Igualdade Racial? Quais são os objetivos, certo? Assegurar, garantir, né, a população negra, porque é o Estatuto da Igualdade Racial, então o objetivo dele é a proteção, né, à população negra, que a gente sabe que, infelizmente, ainda é vítima, né, de desigualdade, de discriminação no nosso país. Então, a essas pessoas é dedicada a nossa legislação. E ela tem como objetivo garantir a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e também o combate à discriminação e todas as demais formas de intolerância étnica, ok? Beleza. Seguindo adiante, pessoal, nós vamos agora ao artigo 1º, disparado é o artigo que mais cai desse conteúdo aqui nas provas. Eu posso garantir para vocês, se vocês acharem 100 questões, eu acho que assim, ó, metade pelo menos é sobre o artigo 1º. Porque ele traz os conceitos, né, que a gente diz é um sumário de tudo aquilo que a gente estuda na nossa legislação. Então, muito importante o artigo 1º. Então, ele vai nos dizer o que é a discriminação racial ou a discriminação étnico-racial. Aí diz ali que eu já vou dizer para vocês, né, como é que a gente identifica isso na hora da prova, tá? A discriminação racial ou étnico-racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, na cor, na descendência, na origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural ou em qualquer campo da vida, seja ela pública ou privada. Pessoal, discriminação racial ou étnico-racial é quando nós temos uma situação pontual, algo que aconteceu com uma pessoa específica. Então, uma pessoa, por exemplo, né, uma pessoa negra, ela foi até um hospital para ter um atendimento. E ela foi discriminada, né? Simplesmente não atenderam, pessoas que chegaram, né, depois passaram na frente dela e ela observou, né? Ela sentiu que ela foi ali, digamos, né, vítima de uma discriminação, tá? Uma situação que acontece com uma pessoa, é algo que a gente consegue identificar. Aquela pessoa, naquela situação pontual, ela sofreu uma discriminação. E o exemplo até que eu costumo trazer
em sala de aula, né, que é um exemplo muito triste. Esse caso, né, que nós vimos que aconteceu no supermercado Carrefour, que é de conhecimento, né, de todos nós, aquela pessoa, talvez se fosse branca, aquela situação talvez ela tivesse um desfecho diferente, certo? Então, muito provavelmente, por aquela pessoa, né, ser negra, e aquela pessoa ali falou alguma coisa, né, para alguém que a pessoa não gostou, os atos de violência, né, com relação àquele cliente ali do mercado tomaram uma proporção gigantesca, certo? Então, essa pessoa, claro, né, além da violência em si, ela também foi vítima de uma discriminação racial, porque o tratamento que ela recebeu é um tratamento diferente que normalmente uma pessoa branca recebe exatamente na mesma situação. É muito triste isso, né, pessoal? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece, né, dentro da nossa sociedade. Depois nós temos a desigualdade racial. A desigualdade racial não é uma situação pontual que acontece com uma pessoa específica. A desigualdade racial é um retrato do nosso país. Então diz ali, ó, é toda situação injustificada, não há razão, né, para que nós tenhamos uma diferença de acesso e de fruição aos bens, aos serviços, às oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude da raça, da cor, da descendência, da origem nacional ou étnica. Então a gente pode se perguntar se o nosso país, que é um país, né, que tem tanta miscigenação, se o nosso país, a grande maioria da população, mais de 50% da população, é composta por pessoas pretas ou pardas, por que que essas pessoas ainda não estão nos melhores postos de trabalho? Por que que não têm acesso, por exemplo, em condições de igualdade com as demais pessoas, às vagas nas universidades, certo? Então, é um retrato do nosso país. O nosso país ainda tem uma forte desigualdade racial, né? Se a gente olha, por exemplo, uma sala de uma faculdade, né, a gente consegue observar de forma muito clara que a maioria ali dos estudantes ainda são estudantes brancos, certo? Isso é fruto da desigualdade racial. Então, é toda situação em que não há uma justificativa para que nós tenhamos essa diferença de acesso e de fruição de bens, serviços, oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude da raça, da cor, da descendência, da origem nacional ou étnica. Temos também, né, é abordada na nossa legislação a desigualdade de gênero e de raça. Pessoal, falou em desigualdade de gênero, a palavra-chave, né, da questão é mulheres negras, tá? Então diz assim, é uma assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre as mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então a gente sabe, pessoal, né, quando nós conversamos aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial, a gente sabe que, e por isso nós temos essa legislação, nós temos ainda no nosso país uma grande desigualdade em virtude da raça, cor, descendência e por aí vai. E essa desigualdade, ela fica ainda mais acentuada quando nós falamos das mulheres negras. Então, a mulher negra, ela sofre uma dupla discriminação. Ela sofre a discriminação em virtude da sua cor e ela sofre a discriminação em virtude do gênero, certo? Então, aqui é uma assimetria. Nós temos um desequilíbrio e esse desequilíbrio ele fica mais acentuado quando nós olhamos as mulheres negras comparando com os demais segmentos sociais. Isso é o que nós chamamos de desigualdade de gênero e desigualdade de raça, certo? População negra, né? Caiu lá na prova. Quem é a população negra? É o Estado que vai nos dizer quem são as pessoas que estão, né, dentro desse segmento da população. A resposta é não, tá? A população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram
Então, fosforescente nessa expressão, se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito da cor ou raça, usado, né, pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Então, super importante, tá, pessoal? Eles vão colocar na prova para vocês que população negra são as pessoas que o Estado, né, através de critérios, né, adotados pelo IBGE, declara que são negras. Errado. O conceito de população negra é autodeclaratório. São as pessoas que se declaram, né, pretas e pardas, seguindo critérios estabelecidos pelo IBGE ou, né, enfim, né, ou outros critérios que adotam autodefinição análoga, certo? Política pública, falou em política pública, a gente tem que lembrar que política pública quem faz é o Estado, tá? Então, as pessoas, as empresas privadas, elas podem participar das políticas públicas, mas a política pública são todas as ações, iniciativas, programas que são adotados pelo Estado, no cumprimento, né, das suas atribuições institucionais. Então, outra questão muito importante, tá? Política pública, quem adota é o Estado. As pessoas, as empresas, né, privadas, podem participar de políticas públicas implantadas pelo Estado, ok? Ações afirmativas, isso aqui cai direto também. As ações afirmativas são todos os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. Então, as pessoas acham que ações afirmativas são apenas, né, políticas adotadas pelo Estado. Não, pelo Estado são as políticas públicas. Ações afirmativas, né, que são medidas que visam, né, corrigir essas desigualdades raciais e promover a igualdade de oportunidades, são medidas, são programas que são adotados pelo Estado e também pela iniciativa privada. Então, a gente pode ter, colocando o exemplo das cotas, né, que é um exemplo clássico das ações afirmativas. A gente pode ter uma empresa privada que ela tenha como política de contratação que um percentual, né, dos funcionários da sua empresa devem estar entre pretos e pardos, certo? Isso é uma ação afirmativa, mas que foi adotada pela iniciativa privada. E esse, né, o objetivo dessa questão, né, de ter ali tantos por cento dos funcionários devem ser pretos ou pardos, o objetivo é corrigir as desigualdades raciais e promover uma melhor igualdade de oportunidades. Então, não esqueçam, ações afirmativas são medidas tomadas pelo Estado e também pela iniciativa privada, ok? O artigo 3º, super importante, cai direto em prova, né? Esses tempos, pessoal, fazendo uma resolução de questões, eu encontrei inúmeras questões com relação ao artigo 3º do Estatuto da Igualdade Racial. Ele vai nos dizer qual é a diretriz político-jurídica do Estatuto da Igualdade Racial. Então, isso aqui eles perguntam direto. Qual é a diretriz, qual é o norte, qual é o objetivo, né? O que o Estatuto da Igualdade Racial pretende, digamos assim, né, seguir, certo? E ele tem como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas da desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira, tá? Então, pessoal, façam aí uma sigla, né? Dá para botar VIF, tá? VIF, o que é isso, professora? VIF, o V, a valorização da igualdade étnica, o I, a inclusão das vítimas da desigualdade étnico-racial e o F, o fortalecimento da identidade nacional brasileira. VIF, encontrou lá o V, o I e o F, claro, vai ler a questão, né? Com uma grande probabilidade,
é a nossa diretriz político-jurídica do Estatuto da Igualdade Racial, tá? VIF, o V, a valorização da igualdade étnica, o I, a inclusão das vítimas, né, da desigualdade étnica racial, e o F, o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Beleza? O artigo 5º, pessoal, ele diz que para que nós tenhamos a consecução, né, a realização de todos os objetivos previstos nessa lei, nós vamos ter um sistema nacional de promoção da igualdade racial, que é o chamado SINAPIR, tá? Que nós vamos ver, se der tempo, mais para o final aqui dessa nossa aula. Então é importante, pessoal, isso cai muito também, quais são os objetivos do SINAPIR. E um dos principais objetivos é a descentralização. Isso cai na prova e as pessoas acham que está errado. As pessoas acham que o objetivo do SINAPIR é a centralização, né, dessas medidas. Não, é a descentralização. Esse sistema, ele busca levar para os estados, municípios, Distrito Federal, né, todas as ações que são ali pensadas pelo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Então esse é o objetivo principal do SINAPIR, descentralizar, né? Levar para os estados, municípios, Distrito Federal, todas aquelas medidas que foram pensadas, ok? Isso a gente, se der tempo, a gente vai ver mais no final. Se não der tempo, fica aí como leitura obrigatória, porque cai bastante em provas de concurso, ok? O artigo 6º, né, ele trata da questão do direito à saúde, um outro tópico que também merece a nossa atenção. Esse aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, tá? O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas, e o objetivo é reduzir o risco das doenças e outros agravos, né, que acometem a população negra, tá? Então, o direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público através de políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução dos riscos das doenças e de outros agravos. O parágrafo 1º, ele diz que a população negra tem acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, né, para a promoção, proteção, recuperação da saúde da população negra, e será de responsabilidade dos órgãos e instituições, tanto federais, né, públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta. Então, a população negra tem acesso ao SUS. Que coisa, né, pessoal? Uma coisa absurda a gente ter que dizer algo que é o óbvio, né? Mas a gente tem isso na nossa legislação em virtude dessa desigualdade que ainda é tão latente no nosso país, certo? Então, o acesso, ele é universal, ou seja, né, a todos os produtos que são ofertados pelo SUS, a todos os serviços, e ele é um acesso igualitário, né, nas mesmas condições que qualquer outra pessoa, certo? E esse acesso universal e também igualitário, ele é de responsabilidade de todos os órgãos públicos, né? Sejam eles federais, estaduais, distritais, municipais, tanto da administração pública direta, como da administração pública indireta também, tá? O parágrafo 2º diz que o poder público, administração indireta, o poder público garantirá a população negra, né, vinculado aos planos privados de saúde, que eles sejam tratados sem qualquer discriminação. Por quê? Né? Porque a gente sabe que pode ter, assim, né, como a população negra pode ter alguma doença que a acomete de uma forma mais comum, isso pode até acontecer em outros segmentos da nossa população. Estou dando um exemplo hipotético, tá, pessoal? Então, a gente pode ter uma doença de pele que seja mais comum, por exemplo, isso é apenas um exemplo, né? Que seja mais comum na população negra. Então, os planos de saúde devem tratar essas pessoas, assim como qualquer pessoa, sem
qualquer, né, discriminação. Ou seja, não, porque essa doença acomete mais a população negra, então o plano de saúde para essas pessoas ele tem que ser um pouco mais caro, porque essa doença ela acaba sendo, né, por exemplo, mais comum, tá? Isso, pessoal, a nossa lei ela é clara. O poder público deve garantir, né, que o segmento da população negra que está vinculado aos planos, né, aos planos privados de saúde sejam tratados sem qualquer discriminação. O artigo 8º, ele diz que justamente, né, para garantia da saúde da população negra, nós vamos ter uma política nacional de saúde integral da população negra, certo? E qual é o objetivo dessa política nacional de saúde da população negra? A promoção da saúde integral, né, da população negra, visando, né, a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Pessoal, alguns anos atrás foi feita uma pesquisa e essa pesquisa mostrou que, por exemplo, quando uma pessoa negra ela busca atendimento na área da saúde, né, por exemplo, no âmbito do SUS, ela guarda mais tempo na sala de espera, né, para ser atendida, e quando ela está diante do médico, o tempo de atendimento ele é menor do que uma pessoa branca, tá? Então, o que nós observamos aqui? Uma discriminação dentro das instituições e dos serviços do SUS. Então, essa política nacional de saúde integral, né, da população negra, ela tem esse objetivo de reduzir essas desigualdades étnicas e combater a discriminação, a gente chama, né, a discriminação institucional, reduzir, né, combater essa discriminação dentro das instituições e dos serviços que são prestados pelo SUS, tá? E aqui nós temos vários objetivos. A melhoria também da qualidade dos sistemas de informação do SUS. E aí nós temos, no que tange a coleta, ao processamento, eu já vou explicar, e análise de dados desagregados por cor, etnia e gênero. Então, se existe uma pesquisa e essa pesquisa mostra que a pessoa negra, quando ela está no atendimento no SUS, ela fica um tempo maior na sala de espera e um tempo menor perante o médico para atendimento, essa pesquisa existe porque esses dados eles puderam ser coletados, certo? Então, nós temos pesquisas ali que levam, né, pesquisas nos sistemas de informação e que mostram ali por cor, por etnia e por gênero. A Política Nacional da Saúde da População Negra diz que sempre deve ser um objetivo a melhoria dos sistemas de informação, permitindo que essa coleta de dados ela seja mais precisa. Então, nós precisamos ter uma coleta de dados mais precisa e também o processamento e análise desses dados desagregados. Eu quero saber apenas por cor. Eu quero saber cor e idade. Eu quero saber cor, eu quero saber idade, mas eu quero saber gênero também, porque eu quero saber se a mulher negra ela fica ainda um tempo maior. Então, é um objetivo da política nacional permitir, né, uma melhor qualidade nesses sistemas de informação do SUS, certo? Para que essas pesquisas elas possam ter uma precisão maior. Também é um objetivo o fomento à realização de estudos e pesquisas, né, sobre racismo e saúde da população negra, tá? A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da área da saúde. Isso é uma outra questão super importante, né? Todos os trabalhadores na área da saúde devem ter dentro dos seus conteúdos de formação, na sua reciclagem, conteúdos voltados para a saúde da população negra. Isso é extremamente importante também, tá? A inclusão, né, da temática da saúde da população negra nos processos de formação das lideranças, dos movimentos sociais,
para o exercício da participação no controle social do SUS. Então, se nós temos a participação, a possibilidade da participação das lideranças, né, dos movimentos negros no controle social do SUS, essas pessoas, elas precisam ter informação, né? Nós precisamos que essas temáticas, elas façam parte desses processos de formação política dessas lideranças, né? Porque aí, até mesmo para o conhecimento, eu vou participar do controle social do SUS, certo? Mas para isso eu preciso conhecer o SUS, eu preciso saber o seu funcionamento e eu preciso saber também que a população negra na área da saúde, dentro do SUS, muitas vezes sofre discriminação. Por isso a inclusão dessa temática nos processos de formação política dessas lideranças dos movimentos sociais. Deu para entender, pessoal? Os moradores, né? A nossa lei diz que os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiados com incentivos específicos que garantam, né, o direito à saúde, melhoria nas suas condições ambientais, saneamento básico, segurança alimentar, nutricional e na atenção integral à saúde. Então a gente sabe, pessoal, que nós temos, né, várias comunidades que descendem, né, das comunidades de quilombos, certo? E a nossa lei dá uma atenção especial a essas pessoas, dizendo que essas comunidades, elas devem ter um olhar especial no que tange à saúde, na melhoria das suas condições ambientais, né, no saneamento básico, na própria questão da segurança alimentar e nutricional, ou seja, uma atenção integral à sua saúde. Seguimos adiante, vamos falar um pouquinho a respeito da educação. Outro tópico que também é recorrente, questões aí em concursos, né, onde cai o Estatuto da Igualdade Racial, tá? Então, o artigo número 11, ele diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, sejam eles públicos ou privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, né? Observado o que dispõe a Lei 9.394 de 96. Então, isso aqui, pessoal, ultra, mega, master importante. Outro tópico recorrente, tá? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, então, não é, né, por exemplo, na educação infantil, não está falando aqui no ensino superior, está dizendo que no ensino fundamental, né, no ensino fundamental e no ensino médio, seja de uma escola pública ou privada, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. É a questão do reconhecimento, né? O Estatuto da Igualdade Racial, ele trabalha com dois pilares, que é o pilar do reconhecimento e da redistribuição, né? O reconhecimento da importância da população negra para a formação histórica do nosso país e a redistribuição dos direitos fundamentais, né? O direito à saúde, o trabalho, a moradia e por aí vai, certo? Então, para a questão, né, para que nós tenhamos esse reconhecimento, nós precisamos que nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, não importa se ele é público ou privado, na prova eles vão dizer que é apenas no público, não, público ou privado, é obrigatório o estudo da história geral da África e a história da população negra no Brasil, certo, pessoal? Por isso que eu botei ali o aviso importante, porque é um tópico bem recorrente, tá? Nas provas. O parágrafo 1º, ele diz que esses conteúdos, né, referentes à história da população negra no Brasil, eles deverão ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando, então, a sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Significa dizer, a gente não vai estudar, estudou lá
por exemplo, na quarta série, não fala mais em série, né? No quarto ano, no quinto ano, e depois não estuda mais. Tá errado. A nossa lei, ela diz que esses conteúdos, eles devem ser estudados no âmbito de todo o currículo escolar. Então, não é um assunto que se encerra colocando o exemplo, foi visto ali no quarto ano. Não, ele tem que ser resgatado, por exemplo, no ensino médio, né? Porque ele deve ser visto ao longo de todo o currículo escolar, tá? Então, todos os anos ali, de uma certa forma, devem abordar essa questão, porque isso vai ajudar no resgate, né? No reconhecimento dessa contribuição decisiva da população negra para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do nosso país, certo? O parágrafo 3º, ele diz que nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão. Então, não é obrigatório, tá, pessoal? Deve ser incentivada a participação de intelectuais representantes do movimento negro para debater com os estudantes as suas vivências relativas ao tema em comemoração, tá? Então, em todas as datas, né, comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão. Não é que seja obrigatória, tá? A participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes as suas vivências, né, relativas àquele tema em comemoração, ok? O artigo 12, ele diz que os órgãos federais, distritais, estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão, mais uma vez não é obrigatório, tá? Poderão criar incentivos a pesquisas, programas de estudo voltados para temas referentes a relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Então, pessoal, os órgãos federais, distritais, estaduais, que fomentam, né, que incentivam a pesquisa, por exemplo, né, a pós-graduação, podem criar incentivos, bolsas, por exemplo, para que as pesquisas dos estudantes elas sejam voltadas, né, aos estudos de temas que envolvam relações étnicas, que envolvam, por exemplo, os quilombos e todas as demais questões que são pertinentes à população negra. O artigo 18, ele diz que é assegurado aos remanescentes das comunidades de quilombos o direito à preservação dos seus usos, costumes, tradições, manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Então, um exemplo aqui para poder ilustrar, se nós temos lá uma comunidade que é uma comunidade remanescente dos quilombos e aquela comunidade ela tem, por exemplo, uma forma de arar a terra, né, que vem ali dos seus ancestrais, né, dos seus parentes quilombolas, certo? Isso deve, pessoal, ser preservado. Não pode o Estado, que nós temos até a questão do acesso à terra, que o Estatuto da Igualdade Racial, ele diz, olha, o poder público, né, deve trazer técnicas para que possa aquela terra ser melhor explorada, certo? Mas a nossa lei ela é clara, né? A gente tem que preservar os costumes e as tradições, por exemplo, das comunidades quilombolas. Então, se aquela comunidade tem toda uma forma especial de arar a terra, isso não deve, pessoal, simplesmente ser desconsiderado. Pelo contrário, isso deve ter uma proteção do Estado, porque isso faz parte da tradição, né, dos seus usos, costumes ali, que vem dos seus ancestrais. É a questão, né, pessoal, de não, digamos assim, apagar a história, né? Então, vamos preservar a história, certo? Eles podem até ter ali, olha, né, vou mostrar para vocês uma técnica, mas isso não pode, de forma alguma, digamos, ter por objetivo apagar a história, né, dessa parte da nossa população que são os remanescentes dos quilombos. Seguimos adiante. O parágrafo único,
ele diz que a preservação dos documentos e dos sítios, né, detentores das reminiscências históricas dos antigos quilombos, eles são tombados nos termos do artigo 216, parágrafo 5º, né, da nossa Constituição Federal, e receberá uma especial atenção do nosso poder público, certo? Então, nós precisamos sempre trabalhar para a preservação de documentos, dos sítios, né, daqueles locais que tem ali as reminiscências históricas dos antigos quilombos. Isso receberá, se for, foi descoberto um novo local, ele será tombado, né, protegido, e ele receberá uma especial atenção do nosso poder público. O artigo 19, ele diz que o poder público incentivará a participação, né, a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como a sua comemoração nas instituições de ensino público e privadas. Então é aquela ideia, né? Preservar a história. O poder público, ele tem, né, esse objetivo pelo Estatuto da Igualdade, o Estatuto da Igualdade Racial, ele tem esse objetivo de incentivar a celebração dessas grandes personalidades, dessas datas comemorativas, né, relacionadas à trajetória do samba e de todas as outras manifestações culturais que tenham matriz africana. O artigo 20, pessoal, outro que cai bastante também no que tange a questão da capoeira, né? Então, o poder público, ele garantirá o registro, porque a capoeira, ele é um bem imaterial, né? Então, ele não é tombado, ele é registrado, tá? Por isso que a gente fala registro da capoeira, né? Não fala em tombamento. Tombamento a gente fala quando é um prédio histórico, por exemplo. Então, o poder público, ele deve garantir o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, porque a capoeira, ela pode ser vista como uma dança, ela pode ser vista como música, ela pode ser vista como uma luta, né? Então, ela deverá ser registrada em todas as modalidades a qual ela se manifesta, certo? E ela é considerada um bem de natureza imaterial, fosforescente nisso aqui. A capoeira é reconhecida como um bem de natureza imaterial, né? E que faz parte da formação da identidade cultural brasileira, de acordo com o artigo 216 da Constituição Federal, tá? Então, o parágrafo único, ele diz ali, olha, o poder público buscará garantir, por meio de atos normativos necessários, outro tópico importante que eu já vou comentar, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. E vamos imaginar que a capoeira, ela ganhe, né, digamos assim, uma dimensão internacional, assim como o jiu-jitsu brasileiro, né, ele é muito conhecido no cenário internacional, a gente pode acabar tendo a capoeira reconhecida, né, de forma internacional, um campeonato, por exemplo, da capoeira. Mas o que o Estatuto ele nos diz? Que a gente sempre precisa, né, agir, trabalhar, o poder público ele tem que garantir, através até da legislação, a preservação dos elementos os elementos tradicionais que formam a capoeira. Isso, pessoal, para que ela não seja desvirtuada, né? Para que a capoeira, que tem os seus elementos ali que compõem as suas tradições, não tenha, digamos assim, um desvio, né? É uma capoeira internacional para se adaptar ao gosto, por exemplo, de outras populações. A nossa lei, ela é clara, o poder público ele tem que agir, inclusive através de atos normativos, para que a capoeira, nas suas relações internacionais, ela preserve os seus elementos tradicionais. Olha que questão importante essa aqui, tá? Então, o poder público garantirá
o registro, né? Então, quando a gente fala da capoeira, a gente não fala em tombamento, a gente fala em registro, né? E ela deve ser protegida em todas as suas modalidades. Isso vai aparecer aqui a pouquinho também, seja como dança, esporte, luta, né? E por aí vai, tá? É considerado um bem de natureza imaterial, né? E extremamente importante para a formação da identidade cultural brasileira. E também aquela questão que eu falei, que nas relações internacionais, né, o poder público ele deve garantir, inclusive através de atos normativos, a preservação desses elementos que formam, né, a identidade da capoeira, certo? Para que ela não seja desvirtuada nas suas relações internacionais. O artigo 22, ele diz que a capoeira ela é reconhecida como um desporto de criação nacional. Significa dizer, é um esporte de criação nacional, tá? Então, na qualidade de esporte, ela é considerada um desporto, um esporte de criação nacional. A atividade de capoeirista, ela será reconhecida em todas as modalidades na qual a capoeira se manifesta, aquilo que eu já tinha comentado, né? Seja como esporte, luta, dança, música, sendo livre o seu exercício em todo o território nacional, tá? E o parágrafo 2º, ele diz que é facultado, então não é obrigatório, né? Isso que a gente tem que cuidar, é facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas, pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos, certo? Então, o ensino da capoeira, ele não é obrigatório, é facultado, poderá ser, né, digamos, o ensino da capoeira ser ministrado, tanto numa instituição pública ou privada, e esse ensino será ministrado pelos capoeiristas e também pelos mestres tradicionais, que são formalmente e publicamente reconhecidos como tais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da liberdade de crença, né? Outro tópico importante aqui da nossa legislação. É inviolável a liberdade de consciência, a liberdade de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto, bem como as suas liturgias. Então, a gente sabe, pessoal, que isso aqui está previsto na própria Constituição Federal, levando em consideração, né, que o nosso Estado ele é um Estado laico, significa dizer que nós não temos uma religião oficial, que todas as religiões elas são reconhecidas e, portanto, né, as religiões que têm como matriz, né, africana, certo? Devem ter ali garantido, né, a sua liberdade de culto, a liberdade, né, nas suas liturgias, a proteção aos locais em que esse culto ocorre, tudo isso conforme determina a própria Constituição Federal. O artigo 24, ele diz que o direito à liberdade de consciência e de crença, né, que nós temos então o direito, né, dentro aqui falando, né, na população negra, tem garantido o direito à liberdade de consciência, à liberdade de crença, ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana. E isso, né, dentro dessa liberdade de consciência, liberdade de crença, nós temos ali a liberdade na prática dos cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade, à fundação, à manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins, certo? Então, por exemplo, a iniciativa privada quer dar de presente, né, para as pessoas que praticam religiões, né, de matriz africana, um local ali que vai ser um local reservado, destinado a essa finalidade. Não tem problema, tá? Isso não é ilegal. Até é importante, pessoal, dizer que dentro, né, dos órgãos públicos nós não devemos ter templos, capelas, né, ou qualquer local de culto religioso,
justamente pela questão da liberdade de crença e justamente pelo país ser um país laico, né? Então, dentro dos espaços públicos, eu não posso ter ali um local destinado, por exemplo, né, um órgão público. Mas e um hospital, professora? Bom, mas um hospital pode ser um hospital católico, né, pessoal? Aí não tem problema. O que não pode é dentro de um local público, certo? Um órgão público, uma repartição pública. Porque como nós temos, né, ali um espaço que é um espaço do Estado e nós temos a questão, né, da liberdade de crença, então se nós temos uma capela, por exemplo, para pessoas católicas rezarem, a gente teria que ter um local de culto, por exemplo, da matriz africana. Então, por isso que todas as religiões podem ter locais, mas eles devem ser destinados a essa finalidade da prática da sua religião, tá? O inciso 2º diz que está garantida também a celebração das festividades, das cerimônias, né, de acordo com o preceito da respectiva religião. Tudo isso tem que ser assegurado pelo Estado. A fundação, a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes, né, ligadas às respectivas convicções religiosas. Também não tem problema nenhum. A produção, na verdade eu acho que até... não, tá certo, eu achei que eu tinha falado repetido, tá? A produção, a comercialização, a aquisição de artigos, materiais religiosos que são adequados aos costumes, às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvada alguma conduta que seja proibida por legislação específica. Então a gente pode ter uma loja, né, que venda, por exemplo, produtos que são produtos voltados às religiões de matrizes africanas. Claro que a gente pode, né? E temos, né? Então, a nossa lei ela é clara, a gente pode ter uma loja que tenha por objetivo, né, comercializar produtos, artigos, materiais religiosos que sejam adequados, por exemplo, às práticas de uma determinada religião, tá? A produção, divulgação de publicações, né, relacionadas ao exercício, à difusão de religiões de matriz africana. Por exemplo, uma determinada religião deseja, né, produzir santinhos ali, explicando, por exemplo, os preceitos daquela religião, quais são, por exemplo, os santos, né, que são venerados. Não tem problema nenhum, tá? Nossa lei ela é clara, ó, pode produzir, pode divulgar publicações, né, relacionadas tanto ao exercício quanto à difusão das religiões de matriz africana, tá? Totalmente, né, garantido por lei. Também pode coletar contribuições financeiras de pessoas naturais, de pessoas jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais da respectiva religião. Então não tem problema nenhum. Nós temos empresas que ajudam financeiramente uma determinada religião de matriz africana. Não tem problema nenhum. A nossa lei diz que tanto uma pessoa física, né, uma pessoa natural, quanto uma pessoa jurídica pode contribuir financeiramente, uma pessoa jurídica privada, né, pode contribuir para a manutenção de atividades religiosas de uma determinada religião, sem problema nenhum, tá? Acesso aos órgãos e meios de comunicação, né, para divulgação das respectivas religiões. Então, assim como nós temos, né, emissoras de televisão que a gente sabe, né, que são, por exemplo, de um pastor de uma determinada religião, a gente pode ter os meios de comunicação que pertençam, por exemplo, a religiões de matriz africana. Não tem problema nenhum, tá? Comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação ou em qualquer outro local. Então, se qualquer um de nós, né, tem conhecimento, tá, de atitudes e práticas de intolerância religiosa que foram, né, praticadas nos meios de comunicação em qualquer outro local, a gente tem, né, esse dever até de levar isso ao Ministério Público para que o Ministério Público possa promover uma ação penal, né? Então o Ministério Público tem a legitimidade
para entrar com uma ação penal, por exemplo, por motivos de intolerância religiosa, certo? O artigo 25, ele diz que é assegurada a assistência religiosa aos praticantes das religiões de matrizes africanas que estejam internados nos hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive pessoas submetidas à pena privativa de liberdade. Outra questão muito recorrente, pessoal, em prova, certo? Por exemplo, uma pessoa está internada no hospital, ela está em qualquer local, né, de internação coletiva, ou até mesmo submetida a uma privação da sua liberdade. E essa pessoa, ela deseja ver um padre, ela deseja ver um pastor, ela pode ver o Pai de Santo também, é óbvio, né? Justamente pela questão da liberdade de credo. Então, é assegurada assistência religiosa aos praticantes das religiões de matriz africana, que estejam internados em hospitais e qualquer instituição de internação coletiva e até mesmo pessoas submetidas à pena privativa de liberdade. Eles colocam na prova, exceto as pessoas que estejam privadas da sua liberdade. Não, é inclusive, né, as pessoas que estejam submetidas a penas privativas da sua liberdade, certo? O artigo 26, ele diz que o poder público adotará as medidas necessárias, né, para o combate à intolerância com as religiões, né, de matriz africanas e a discriminação dos seus seguidores, tá? Especialmente com o seguinte objetivo: coibir a utilização de meios de comunicação, né, social para difusão de proposições, imagens, abordagens que exponham a pessoa, o grupo, ao ódio, ao desprezo por motivo fundado na religião de matriz africana. Então, nós precisamos, de todas as formas, coibir a utilização, né, dos meios de comunicação, no sentido, né, de que esse meio de comunicação ele seja, né, propagador de uma intolerância religiosa, certo? Precisamos também inventariar, restaurar, proteger documentos, obras e outros bens de valor artístico, cultural, monumentos, mananciais, a flora, o sítio arqueológico vinculado às religiões de matriz africana. Muitas vezes, né, por exemplo, os remanescentes de quilombos, no local, né, onde essas pessoas residem, nós temos ali um manancial, nós temos ali, por exemplo, um rio, né, que passa naquele local e que eles depositam naquele rio a sua religiosidade, aquilo ali faz parte, né, da veneração, da sua religião. Então, precisamos ter a proteção, por isso que fala em manancial, na flora, nos sítios arqueológicos que são vinculados às religiões das matrizes africanas, tá? Assegurar também a participação proporcional dos representantes das religiões, né, de matriz africanas ao lado das representações das demais religiões, nas comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. Então, guardem aí, assegurar a participação proporcional, tá? Proporcional dos representantes das religiões de matriz africanas ao lado dos representantes das demais religiões, em todas as comissões, conselhos, órgãos, né, e outras instâncias de deliberação vinculados ao poder público, ok? Vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão do acesso à terra e também a moradia adequada. Outro tópico também importante, né, da nossa legislação, tá? O poder público, pessoal, elaborará, implementará políticas públicas capazes de promover o acesso à terra, né, à população negra e também atividades produtivas do campo. É a questão, né, como eu disse para vocês, quando a gente pensa no Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem que lembrar que ele tem dois objetivos.
o objetivo do reconhecimento e da redistribuição. Então, quando nós falamos em acesso à terra, acesso à moradia, a gente está falando em redistribuição, tá? Então, o poder público ele tem que implementar políticas públicas que sejam capazes, né, de melhorar, por exemplo, o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas do campo. Isso é redistribuição, beleza? O artigo 28, ele diz, para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o acesso ao financiamento agrícola. Então, cuidem, pessoal, não está dizendo aqui que a população negra terá, por exemplo, acesso a juros mais baixos. A lei não fala isso de uma forma explícita, né? Só está dizendo assim, olha, para incentivar o desenvolvimento dessas atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o acesso ao financiamento, né? Talvez de uma forma mais facilitada, mas não está dizendo aqui de forma clara que vão ter juros mais baixos. Eu digo isso porque eu vi numa questão e aí muitos alunos, deve ser isso aqui. Não, a nossa lei diz, olha, deve viabilizar e ampliar o acesso ao financiamento agrícola. Agora, de que forma isso vai acontecer, a nossa legislação ela não deixa claro, tá? O artigo 29, ele diz ali, serão assegurados à população negra assistência técnica rural, a simplificação ao crédito agrícola, o fortalecimento da infraestrutura da logística e a comercialização da produção. Então, não é simplesmente ter acesso à terra, mas também ter conhecimento necessário para explorar essa terra, né? Através de uma assistência técnica rural e, claro, para ter acesso à terra, uma simplificação ao acesso ao crédito, que a nossa lei não diz como que isso realmente vai acontecer, e o fortalecimento dessa infraestrutura, né, de logística para a comercialização da produção, tá? O artigo 30, ele diz que o poder público promoverá a educação, a orientação profissional agrícola, né, para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais, certo? O artigo 31, ele é super importante, ele diz que aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando as suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir o título respectivo. Então, aquela ideia, né, lá em 1988, tá? Todas as comunidades de quilombos, né, que estavam lá ocupando, por exemplo, as terras, não importa se essa terra é pública, se essa terra ela é privada, né? A nossa lei ela é clara, aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando as suas terras, tá? Como eu falei para vocês, né? Mas eu ouvi que não tem, né? Não tem como se apropriar de uma terra pública. Aqui, pessoal, nós temos uma exceção. O remanescente do quilombo que esteja ocupando a sua terra é reconhecida a sua propriedade definitiva, devendo o Estado emitir o título de propriedade daquela terra, não importando a quem aquela terra ali no papel ela pertencia. O que importa é que os remanescentes de quilombo estão ocupando aquela terra e essa terra é deles, né? E deve o Estado dar o título de propriedade definitiva, tá? O artigo 32, ele diz que o Poder Executivo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades de quilombos, sempre respeitando as suas tradições e também a proteção ambiental das comunidades. Então, aquilo que eu já tinha comentado, né, anteriormente, se, por exemplo, os remanescentes dos quilombos têm uma forma especial de arar a terra, a gente, embora a gente queira o desenvolvimento, né, que é aquele desenvolvimento que visa, né, as futuras gerações,
não é apenas nesse sentido, né? Mas é também o desenvolvimento na preservação da sua cultura, tá? Então, ele tem que ser sustentável, visando, né, as futuras gerações, mas também a preservação da cultura dos remanescentes dos quilombos. Certo, pessoal? Falando, então, na questão da moradia, né, o poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada. Então, não é apenas garantir o direito à moradia, mas uma moradia adequada, tá? A essa população negra, que a gente sabe que muitos ainda estão concentrados nas favelas, nos cortiços, nas áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo, né, de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Ok? Então isso aqui é super importante. Não é simplesmente, né, redistribuir a moradia às comunidades negras, mas garantir, né, garantir a essa comunidade que vive nas favelas, nos cortiços, nas áreas urbanas subutilizadas e degradadas, melhoria no ambiente e na sua qualidade de vida, tá? E finalizando, né, diz ali que o direito à moradia adequada inclui não apenas um provimento habitacional, mas também a garantia de uma infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários, né, que estão associados à função habitacional, bem como assistência técnica e jurídica para a construção, reforma e regularização fundiária da habitação na área urbana. Então, pessoal, em virtude do nosso tempo, nós encerramos aqui, mas eu também digo para vocês, deem uma olhada aí nos objetivos do Sinapir, tá? Isso é um outro tópico que cai bastante e que merece aí a atenção de vocês, certo? Uma ótima prova a todos vocês, façam com muita tranquilidade, certo? Um beijo, pessoal. Tchau, gente.